Agora sim, bom dia. Vamos começar então, né? Deixa eu abrir o livro aqui. Então, diga, Maria Eduarda. Isso. Alguma em específico? Sim. Bom, é, nós trabalhamos com sistemas de coordenadas diferentes no plano e no espaço, né? Vamos fazer aqui algumas coisas no plano para a gente pegar algumas ideias. Vamos considerar que esse aqui é o nosso sistema usual, x e y, né? E com a origem O no ponto 00. Tá? E vamos considerar que esse aqui é um outro sistema, né? No ponto O', que é diferente AB. Né? Vamos supor que esse aqui seja o eixo y, x' e esse é o y'. Tá? Então, observa, esses eixos aqui, eles são retas que se estendem infinitamente para cá, infinitamente para lá, para cima e para baixo, mesma coisa nessas. Né? E nós estamos interessados no seguinte, esses dois existem ao mesmo tempo. Tá? Se eu te dou aqui um ponto P no plano, né? Perceba, quando a gente estabelece um ponto, um sistema de coordenadas no plano, nós estamos dizendo o seguinte, a origem é essa, né? E as coordenadas de P são dadas com relação a essa origem. Né? Então, é com essa distância e com essa distância que a gente diz, por exemplo, que esse ponto P aqui, ele é o ponto, sei lá, 5 e 4. Deixa eu fazer o seguinte, já que agora eu tenho a cor vermelha. Né? Então, 5 e 4. Mas, se eu colocar outro sistema de coordenadas tipo esse, quais serão as coordenadas de P nele? Tá bom. Aí, as coordenadas de P nele vão ser as vermelhas. Né? Vai ser esse X e esse Y. Esse X e esse Y. Perceba que o ponto P é o mesmo. O que mudou? A origem com relação à qual eu meço os comprimentos X e Y. Né? Esse aqui, em particular, é o exemplo de translação de um sistema de coordenadas. Por quê? Porque é como se eu pegasse esses eixos e só deslocasse eles. Né?
O movimento de translação da Terra é aquela que só desloca o planeta no espaço, né? Deixa eu procurar a tampa do meu pincel aqui. Pois é. Então, se o ponto P tem essas coordenadas aqui, 4 e 5. No sistema usual, né? Que é aquele que a gente sempre trabalha. Quais serão as coordenadas de P no sistema S2, que é esse aqui? Um novo sistema obtido deslocando a origem para esse ponto aqui. Vamos dar um nome para esse ponto, que chama, digamos assim, o x é positivo e y é negativo. Né? Vamos pôr ele 10. E menos 4. Pronto. Essa é a nossa nova origem. Como que a gente acha isso e isso, né? O que nós precisamos é desse comprimento e desse comprimento, respectivamente, aqui. Né? Como que a gente faz isso? Bom, isso aí é feito basicamente olhando para vetores. Né? Observa isso. Esse vetor e esse vetor. Em quais direções, né? Aqui, aqui e aqui. E observa o seguinte. Né? Se aqui é O, aqui é P e aqui é O', o que é o vetor OP? Quais são as coordenadas do vetor OP? Oh, Jesus amado. 5 e 4. E, curiosamente, nós começamos a última aula com o mesmo erro que eu cometi quando nós começamos a primeira aula. Né? Impressionante. Como essas coisas se repetem. Bom, obrigado, Maria Eduarda. Bom, olha, Vitória, eu não quero o comprimento. Né? O que eu quero são as coordenadas desse vetor. Só que esse vetor está sendo determinado pelo ponto O e P. Então, são as coordenadas de P menos as de O. Né? Esse vetor aqui, vou colocar ele em coluna, vai ser 5 menos 0, 5 e 4 menos 0, 4. Ótimo, né? É a mesma coisa. As coordenadas de P no sistema aqui nada mais é do que as coordenadas desse vetor. Isso é importante. O que é o vetor O'? O que vai dar esse vetor aqui? Aqui, na verdade, eu quero isso aqui. O que vai dar o vetor O'? São as coordenadas de O' menos as coordenadas de O. Sim, essa origem nova aqui, eu inventei ela.
P. E aí eu não preciso escrever isso. Vai dar 10 e menos 4, claro, porque é 10 menos 0 e menos 4 menos 0. Então é 10 e menos 4. E qual dos três vetores verdes ali falta eu descrever? É o O'P, né? O'P, que vai dar o quê? Perceba que todas as contas que eu estou fazendo, eu estou usando o sistema usual, né? Então são as coordenadas de O' no sistema usual e as coordenadas de P no sistema usual. O que vai dar o vetor O'P? São as coordenadas de P menos as coordenadas de O', né? Então é 5 menos 10 menos 5 e 4 menos 4. Isso dá 8. Correto isso? Só para mim que está mudo, acho que não. Porque eu estou vendo aqui que o meu áudio está sendo captado, o meu microfone está ligado e se você está no... Se está no telefone ou no computador, Carol Alves? Ô, Maria, não, Vitória, os dois sistemas, esse e esse, estão no mesmo plano. Né? São duas coisas no mesmo plano. O ponto P é um ponto só, né? Sei lá. Imagina que isso aqui é Belo Horizonte, isso aqui é Itabira e isso aqui é uma outra cidade. Sei lá que cidade fica ao norte das duas aí. Então, é o mesmo ambiente, digamos assim. Agora, olha para esse vetor aqui. Menos 5 e 8. Tá? E vamos analisar isso aqui direito. Como aqui a gente está no plano, é muito fácil a gente olhar isso aqui frente a esses quadriláteros todos aí. Olha só. As coordenadas do ponto P no sistema S2 é exatamente esse vetor O'P. Por quê? Porque as coordenadas de P é esse comprimento e esse comprimento. Tá? Não, isso é tudo no mesmo plano. As coordenadas de P, né, no sistema normal, é esse comprimento e esse comprimento. Ótimo. Então, no novo sistema, vai ser esse comprimento e esse comprimento. Quando mede esse comprimento? Tá bom. Eu sei que daqui até aqui é a coordenada y desse vetor, e a coordenada y desse vetor é menos 4. Eu sei que esse comprimento é a coordenada x desse vetor. E isso tudo mede 10. Né? Isso aqui tudo mede 10. Como é que eu posso escrever isso? Escrever assim. 10. Então, quanto mede isso?
Aliás, né? Vamos olhar para o x primeiro. Tudo mede 10 e isso mede 5. Quanto que sobra aqui? Se tudo é 10 e aqui é 5, isso tem comprimento 5. Está na parte esquerda do eixo, então tem que valer menos 5. Está claro isso? Onde que surge esse menos 5 aqui? E por que é 8? Porque são os 4 daqui de cima com os 4 em comprimento, né, desse pedaço aqui. Então, esse vetor vai ter a coordenada y valendo o 4 daqui de cima com o 4 daqui de baixo. 4 com 4, 8. E está na parte positiva do eixo y'. Então, né? O que você conclui, então? Que as coordenadas desse vetor aqui são exatamente, deixa eu usar o vermelho, as coordenadas do vetor P, do ponto P, no sistema S2. Que era o que a gente queria, né? Menos 5 e 8. Então, o ponto P depende de um sistema de coordenadas para a gente poder dizer que ele é x e y. Se a gente está usando um sistema usual, esse ponto P vai ser o 5, 4. Se a gente estiver usando esse novo sistema, ele vai ser o 10, ele vai ser o menos 5 e 8, né? Porque ele vai estar aqui no menos 5 e 8. Então, né, é aquela história. Tudo que você vai medir, você precisa ter uma referência, né? E o que a gente faz aqui é como é que muda a medição das coordenadas de P quando você desloca o seu ponto de referência, né? E se isso aqui for qualquer outra coisa? Tá claro isso aí? Perguntas? Está claro que as coordenadas de P no S2 é só as coordenadas desse vetor aqui, né? E, aliás, é sempre assim. As coordenadas de P no sistema usual são as coordenadas do vetor OP. Só que como o O é zero, fica as de P menos zero, que coincidem com as de P, né? Num novo sistema, é só fazer O' até P. E aí vamos ver o que dá num caso mais geral. E eu vou apagar todos os números. Vou supor o seguinte. O 0, 0 aqui pode continuar. Soma esse 4, soma esse 8. Vamos supor que a nossa nova origem seja A e B, certo? Que o ponto P seja x e y no sistema usual e seja x' e y' no novo sistema S2. Qual que é a relação entre eles? Bom, observe esses três vetores, né? Eu tenho um assim, eu tenho outro assado e tenho o terceiro aqui. Qual que é a relação entre esses três? Bom, a relação entre esses três é que esse é OP, esse é
O'P, O'P, aliás. E esse aqui é O'P. O que eu quero é esse, né? Porque são as coordenadas do P no sistema S2. Ótimo. Então é só observar que se eu pegar menos O' aqui, né, esse vetor surge exatamente como diagonal do paralelogramo obtido completando com esse lado e esse lado. Isso significa que, se fosse soma desses dois, ele estaria aqui com a subtração. Então, é esse menos esse, né? O'P é igual a OP, isso aqui é tudo vetor, tá? Menos O'O'. Então, as coordenadas que a gente quer são só as coordenadas de P no sistema usual, menos, como o O é zero, menos as coordenadas da nova origem. Então, isso aqui fica o quê? O'P é x' y', né? X', y', igual a OP é xy. Xy menos O'O', mas isso é as de O' menos as de O. AB. Pronto. E se for em 3 dimensões? Aí tem um Z', um Z e um C aqui, né? Se for em 3 dimensões. E aí, eu não vou fazer o desenho, né? Mas aí ficaria Z', Z e C. Perfeito? Ou não? Quer dizer, né? Pergunta? Agora com a fórmula tá show, né? É impressionante, né? A graça tá em saber de onde chegou isso, não em saber isso. Perfeito. Isso é o caso geral da translação. O outro sistema, aliás, a outra mudança de coordenadas importante que faz parte desse curso, translação vale no plano, mas também no espaço. A próxima rotação, nós vimos ela só no plano, tá? Que é o seguinte.
Considera o sistema usual. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e a origem é o 0, 0. O que acontece se eu pegar os dois eixos e rotacionar eles como se eles fossem fixos, né? Por um mesmo ângulo? Eu vou obter isso, né? Vamos supor que esse ângulo aqui seja θ. E que esse ângulo aqui seja θ também. E aí a pergunta é, se eu tiver um ponto aqui, um ponto T aqui, né? No sistema preto, ele tem essa coordenada x e essa coordenada y, né? Mas no sistema azul, ele tem essa coordenada, aliás, né? Ele tem essa coordenada x aqui e essa coordenada y aqui. Tá claro isso? Eu posso até fazer assim, né? Pronto. Olha que beleza. E aí a pergunta é, nessa situação, né, se eu conheço x e y, como eu acho x' e y'? E conhecendo o ângulo θ, né? Aqui vai ser y' e aqui vai ser x'. Se eu conheço essas, como eu acho essas? E se eu conheço essas, como eu acho aquelas? Alguém sabe responder? Alguém se arrisca? Gente, vocês vão precisar disso aqui. Ó. Bom, essas aqui são as coordenadas do ponto P no sistema rotacionado. Então, vamos escrever isso assim. Coordenadas de P usuais e coordenadas de P no sistema, vamos chamar ele de Sθ, porque é um sistema rotacionado por um ângulo θ. E aqui o sentido é importante, tá? Foi rotacionado nessa direção. Essas duas coordenadas estão relacionadas por uma matriz que nós chamamos de matriz de rotação. Tá? E aí, claro, se a gente multiplicar pela inversa dela dos dois lados, nós obtemos essa outra. Dessa igualdade aqui, eu vou multiplicar pela inversa dessa, aqui e aqui.
E aí, claro, inversa da matriz vezes a matriz, essas duas se cancelam, viram a identidade, e aí eu tenho essa relação aqui. E qual que é uma matriz de rotação? O que é R θ? Eu preciso de mais fácil. Ponto B. O que é R θ? Alguém se arrisca? Qual que é a matriz de rotação R θ? Pois é, isso aqui é algo que é preciso ter sempre na cabeça. Sempre na cabeça. Então, com isso e isso, né, você já resolveu o problema da rotação do sistema de coordenadas. Sabendo isso, e sabendo aquele truque de inverter A, B, C, D, né, a inversa disso é 1 sobre AD menos BC, que multiplica DA menos B menos C, né? Troca a diagonal principal de ordem, troca o sinal dos elementos fora e divide pelo determinante. Qual que é a inversa da matriz R θ menos 1? Esse exercício aqui foi deixado na 19 e 20, exercício 3.1. Quem fez? Exercício 3.1, letra B. Quem fez? Se você fez, tira uma foto dele e manda no meu e-mail dentro de 2 minutos. Dá sim. Porque você pode pegar o telefone e dar uma sacudida nele assim, dependendo do telefone, né? E ele já liga a câmera. Falta 1 minuto e 20. A Maria Eduarda falou que é matriz. Qual que é a inversa dela? Joia. Não, tá. Alguém fez? É o exercício 3.1 da aula 19 e 20, letra B. Esse aqui, né? Aqui. Esse. Tá aí na sua tela. Qual que é a inversa
dessa matriz. Quer dizer, né, agora que eu já coloquei ali, a inversa dela já está dada, né? É só usar essa técnica de inversão rápida de matriz 2 por 2, né? Qual que é o determinante disso? Nós fizemos isso na última aula. Fizemos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. É 1, exato. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Esse termo aqui vai ser 1. Então, eu nem preciso me preocupar com ele, porque vai dar 1 sobre 1. Então, eu pego os elementos da diagonal principal e inverto. Cosseno, permanece a mesma coisa. Cosseno, teta. E troco o sinal dos elementos na diagonal secundária, digamos assim. Eu já vi gente chamando assim. Aqui vai ficar seno teta e aqui vai ficar menos seno teta. Aqui é a inversa dessa matriz que surge nessa relação aqui. Já deu 3 minutos e 19. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não mandou. Só muda o sinal dos senos. Né? E o que o exercício pede também é mostrar que a matriz inversa de R θ é R menos θ. Né? A matriz de rotação de 30 graus, inversa dela é a rotação em menos 30 graus. Como assim? Posso apagar isso aqui, né? Isso aqui posso, com certeza. Também posso isso. Esse desenho tem aí tudo quanto é lugar. Olha só. Vou falar em círculo trigonométrico. Tá? A matriz de rotação sempre vai ser isso aqui. 5. O que é R', Carol Alves? Deixa eu aumentar esse desenho aqui. Isso aqui também. Isso aqui está na apostila, isso aqui foi dado, eu vou apagar. Ó. Nossa Senhora. Círculo trigonométrico. Só um pedaço dele. E, por sinal, eu não estou conseguindo desenhar ele. Então, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1. E ele continua para cá, mas eu quero usar só esse pedaço. Inversa igual a transposta. Essa matriz aqui é... Como é que chama uma matriz quando que é uma matriz cuja inversa é igual à transposta dela? Nossa, esse desenho está muito ruim. Não. Simétrica é quando ela é igual à transposta. Mas nesse caso aí, a inversa dela que é igual à transposta. Ela é uma matriz O. Isso, Carol.
Uma matriz cuja inversa é igual à transposta é igual. É uma matriz ortopédica, né? Ornitorrinca. Ordinária. É o quê? Isso. Ortogonal. Essa é uma matriz ortogonal. Nós vimos isso na última aula. Mas o que eu quero? Eu quero olhar o seguinte. Quando eu falo um ângulo de 30 graus aqui, ele é aqui. Né? 30. Correto? 30 graus com respeito ao eixo X. Né? Isso é convenção. Eixo X. Se eu falar, então, e aí, claro, você percebe o quê? Que você está rotacionando esse segmento azul no sentido anti-horário. Né? Anti-horário. Esse sentido. Correto? Anti-horário. Sim ou não? Então, a gente costuma convencionar que esse sentido de rotação anti-horário no plano é o sentido positivo. Tá? Esse é o sentido positivo de rotação. E aí, claro, qual que é o sentido negativo de rotação? O horário, óbvio, né? Óbvio. Horário, que vai ser negativo. Então, quando eu digo rotacione 30 graus no sentido horário, você está se referindo a que ângulo? Menos 30. Né? Ou, conforme a Giovana disse aqui, 330 no sentido positivo. Perfeito. Mas aqui não tem problema nenhum a gente falar em menos 30 graus. E aí, claro, né? Como o círculo tem 360 graus, né? Aquela história. Ou você rotaciona menos 30. Está conseguindo ver o que eu estou escrevendo? Ou você rotaciona menos 30, ou você rotaciona no outro sentido 360 menos 30, né? Que dá 330. É a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos supor que ao invés de 30, isso aqui seja um ângulo θ qualquer. E aqui embaixo seja menos θ. Certo? O que você consegue deduzir? Que o triângulo azul é uma cópia espelhada do vermelho e vice-versa. Né? Sim ou não? Nós temos isso. Né? Isso. Olha só. Esse
segmento verde é exatamente esse comprimento aqui, né? Aqui, termina aqui. Não vai até o círculo, não. Pois é. Se aqui é θ e aqui é menos θ, lembra que o cosseno de um ângulo é o comprimento desse verde aqui? Você lembra disso? Esse comprimento verde é o cosseno de θ, não é? Você vê, então, que esse comprimento verde também vai ser o cosseno de menos θ, né? Então, o que a gente conclui? Que cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ para qualquer ângulo θ. Se você fizer outro ângulo θ e pegar menos ele, você vai ver também que o cosseno é a mesma coisa. Cosseno θ é igual a menos cosseno θ. Pode entender isso aqui como sendo o fato 1. Pergunta. E para o seno? Você se recorda que para esse θ, o seno é esse comprimento aqui, né? Esse comprimento aqui. É esse comprimento aqui. E aí, como esse segmento V, esse segmento azul foi espelhado aqui, esses dois ângulos são em quantidade a mesma coisa, só muda o sinal, esse segmento que eu obtenho aqui tem o mesmo comprimento. Né? Esse segmento aqui tem o mesmo comprimento. Concorda? Se aqui é seno de θ, aqui vai ser o quê? Se isso é seno θ, aqui vai ser o quê? Menos seno θ, claro, porque está na parte negativa do eixo Y. Né? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que seno de menos θ, que seria isso, é o seno de θ com sinal trocado.
Aqui só para organizar melhor. Isso. Pronto. Nós temos, então, aqueles dois fatos. Está claro aqui? Perguntas? Bom, cosseno é a projeção, quer dizer, né? Parte daquelas relações trigonométricas que você já conhece. Se você tem um triângulo retângulo, né, com um ângulo reto aqui e o ângulo alfa aqui. O que é seno e o que é cosseno disso? Né? Chama aqui A, B e C. Né? O que é seno disso? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Né? E cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa, C. Só que se isso aqui for 1, né? Que é o caso disso aqui, porque essa circunferência tem raio 1, então isso aqui vira 1, isso aqui vira 1. Né? E aqui agora eu preciso me preocupar só com o ângulo alfa. Mas aí você observa. Eu vou colocar a teta aqui. Esse triângulo que está aqui é o mesmo que está aqui, ó. Então, o que eu quero saber? Né? Seno e cosseno. Mas aí, o que é o seno e o cosseno desse θ? Respectivamente, esse comprimento, que é o mesmo desse, e esse comprimento. Isso. Né? Então, aquela coisa toda que eu imagino que você viu no fundamental e médio, agora rebate para cá e vira uma função de θ. Perguntas? Então tá, o que eu quero? Eu vou calcular R de menos θ. Tá? R é isso. Por definição, isso vai ser qual matriz? Cosseno de menos θ, tá? Menos seno de menos θ, seno de menos θ, menos, e cosseno de menos θ. Isso é para separar uma da outra. Só que, o que é cosseno de menos θ? Se você usa essa, cosseno de menos θ é o próprio cosseno de θ. Ótimo. O que é menos seno de menos θ? Bom, seno de menos θ é menos seno de θ. Então, isso aqui vai ficar menos seno θ. Menos com menos mais fica só seno de θ. Seno de menos θ é menos seno θ. E cosseno de menos θ é cosseno θ. Perfeito?
Sim ou não? E agora, o que você conclui? Que é a inversa da matriz de rotação por θ, é a matriz de rotação por menos θ. Né? Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Pronto. E aí, eu confesso que eu esperava uma reação mais aquelas, assim. Agora, ter isso aqui decorado, eu não acho que seja a melhor estratégia. Melhor é você saber trabalhar aqui. Né? Pegar um ângulo menos ele, rebater para cá e deduzir um a partir do outro. Perguntas? Esses exemplos aqui, né? Você tem aí o exemplo 3.1 da aula 19 e 20, que é exatamente uma rotação no sentido horário, né? Eu acho ele importante, eu acho que você devia dar uma lida. Então, falei dos dois principais tipos de mudança de coordenadas, né? Translação e rotação no plano. E o que mais entra nesse teste? Alto valor, alto vetor e diagonalização. Né? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, questionamento ou necessidade de esclarecimento nessa parte de diagonalização?
Se não, então a gente pode, né? A gente pode empacotar tudo e passar a fita.